Num tempo muito antes do nosso, o mundo era um palco de maravilhas, um jardim tecido com os fios dourados do sol e as sedas prateadas dos rios. Mas algo mudou. O coração humano, antes um espelho do céu, tornou-se turvo, refletindo apenas as sombras da cobiça e do egoísmo. As canções que antes subiam aos céus em gratidão transformaram-se em gritos de discórdia. A harmonia que dançava entre todas as criaturas foi quebrada, e um silêncio pesado, como uma mortalha, começou a cobrir a terra. Imagine o Criador, olhando para sua obra-prima, agora manchada por dentro. Cada ato de crueldade, cada palavra de ódio, ecoava não como um trovão distante, mas como uma dor íntima, uma ferida profunda no coração daquele que tudo ama. A beleza do mundo exterior permanecia, mas por dentro, uma doença se espalhava, envenenando a alma da humanidade. Era uma tristeza cósmica, um lamento que as estrelas pareciam sussurrar umas às outras nas noites escuras. O mundo que fora criado para a alegria e a comunhão agora se afogava em sua própria escuridão. O ar estava denso, não de chuva, mas de suspiros não ditos e de sonhos desfeitos. Mas mesmo na noite mais escura, uma única vela pode desafiar as trevas. Em meio a um mundo que havia esquecido o caminho de volta para casa, havia um homem. Seu nome era Noé. Ele não era um rei, nem um guerreiro com exércitos a seu dispor. Era um homem simples, cujo coração ainda batia em sintonia com a canção original da criação. Ele andava pela terra, não com a arrogância de quem a possui, mas com a humildade de quem a serve. Em seus olhos ainda havia o brilho da admiração pelas pequenas coisas. O vôo de um pássaro, a firmeza de uma rocha, o riso de seus filhos. Enquanto o mundo ao seu redor construía muros, Noé construía pontes de bondade e retidão. Ele era uma anomalia, uma nota de esperança numa sinfonia de desespero. E foi para ele que o olhar do Criador se voltou. Numa noite, enquanto o mundo dormia seu sono inquieto, uma voz falou a Noé. Não era uma voz de trovão e fúria, mas um sussurro carregado de dor e de amor. A voz revelou a tristeza que inundava os céus, mas também revelou um plano, uma solução impensável, uma tarefa monumental. Constrói uma arca, disse a voz, de madeira de gofer. E com as palavras vieram as medidas, os desenhos, a arquitetura de uma salvação flutuante. Não seria um palácio, mas um santuário. Um refúgio não apenas para Noé e sua família, mas para um par de cada criatura que rastejava, voava e andava. Era um projeto nascido da dor, mas impulsionado por uma esperança indomável. A esperança de que mesmo após a mais terrível das tempestades, a vida pudesse começar de novo. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre um mundo indiferente. As pessoas continuaram suas vidas, imersas em suas próprias ambições e conflitos, cegas para o drama que se desenrolava. Mas para Noé, o mundo havia mudado para sempre. Ele olhou para seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e em seus rostos viu não o fim, mas o começo. Ele compartilhou com eles a visão, a ordem divina, o peso e a glória daquela tarefa. Não houve hesitação. Com a fé como seu guia e o amor como sua força, eles pegaram seus machados. Juntos, pai e filhos caminharam até a floresta. Diante de um cedro antigo e poderoso, Noé ergueu seu machado. O primeiro golpe soou, não como um ato de destruição, mas de criação. E então, o som agudo e final da árvore caindo ecoou pelo vale. Um ponto final na antiga história do mundo e a primeira palavra de uma nova. Um som que ninguém mais pareceu ouvir, mas que para o céu soou como o início da esperança. Imagine acordar todos os dias, por décadas, com o mesmo sonho no coração e o mesmo martelo na mão. Para Noé, cada nascer do sol não trazia um novo começo, mas a continuação de uma tarefa impossível. O mundo ao redor seguia sua rotina de risos, negócios e prazeres, enquanto Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras mediam, cortavam e encaixavam madeira sob um sol que parecia zombar de sua profecia de chuva. As mãos, antes macias, tornaram-se um mapa de calos e cicatrizes. As costas, antes retas, curvaram-se sob o peso não apenas das toras de madeira de gofer, mas do desprezo de toda uma geração. Olhem o louco! Gritavam as crianças, construindo um navio no deserto. Onde está o seu oceano?
Noé. Escarneciam os homens. Cada martelada ecoava como um ato de fé solitária, em meio a um coro de incredulidade. Ele era o pregador da justiça, mas suas palavras se perdiam no vento, abafadas pelo barulho de uma sociedade surda à sua própria condenação. Ano após ano, a arca crescia. O que começou como uma estrutura esquelética, uma promessa de madeira, lentamente se transformou em uma fortaleza colossal. Era um monumento silencioso. Uma sombra que se estendia sobre os campos onde as pessoas dançavam, ignorando o aviso em forma de navio. A arca não era apenas um projeto de construção. Era a materialização da paciência de Deus e da perseverança de um homem. Cada tábua selada com betume era como um dia a mais de misericórdia oferecido e rejeitado. A zombaria evoluiu. De piadas casuais, tornou-se um espetáculo diário. As pessoas vinham de longe, não para ouvir a mensagem, mas para rir do mensageiro. Apontavam para a porta gigantesca, para os compartimentos vazios, para a rampa que não levava a lugar nenhum. A família de Noé trabalhava em silêncio, encontrando força um no outro, com os olhos fixos no céu, buscando um sinal que só eles esperavam. O fardo emocional era quase tão pesado quanto a própria arca. Ser o único a enxergar a tempestade em um dia de céu azul é uma forma de agonia profunda. E então, um dia, a última tábua foi pregada. O último veio de betume e foi selado. O trabalho de 120 anos estava terminado. A arca, imponente e magnífica, repousava sob o sol, perfeitamente construída, terrivelmente vazia. O silêncio da conclusão foi ensurdecedor. Naquele momento, a zombaria atingiu seu clímax. A multidão reunida gargalhava como nunca antes. E agora, Noé? Seu grande barco está pronto. Onde estão seus passageiros? O eco das risadas parecia selar o fracasso de sua vida. Noé não respondeu. Apenas olhou para o horizonte, o coração pesado, a fé testada até o limite. E foi então que o mundo começou a mudar. Um silêncio estranho caiu sobre a multidão zombeteira. O riso morreu nos lábios. Não era o som de trovão ou o cheiro de chuva. Era algo mais primitivo, mais fundamental. Um movimento distante. Um ponto, depois dois, depois dezenas. No horizonte, contra o céu claro, uma linha se formava. Uma procissão diferente de tudo que o homem já tinha visto. Não era um exército, nem uma caravana de mercadores. Eram os animais. Leões caminhando ao lado de cordeiros. Lobos em paz com os bezerros. Pares de todas as criaturas, grandes e pequenas, movendo-se com um propósito inexplicável, com uma calma sobrenatural, marchando em uma linha perfeita, diretamente para a rampa da arca. As risadas deram lugar a um espanto mudo. Os olhos que antes zombavam, agora se arregalavam em descrença. O milagre havia começado. E então, o dia chegou. Um silêncio expectante cobriu a terra, enquanto um espetáculo sem precedentes começava a se desenrolar. De cada canto do horizonte, eles vieram, não em caos, mas em uma procissão sublime, guiada por uma força invisível. Leões caminhavam ao lado de cordeiros, serpentes deslizavam pacificamente junto a pássaros, e predadores e presas avançavam em pares, em uma harmonia que o mundo havia esquecido. Era a mão do Criador, orquestrando a maior migração da história, um desfile de vida marchando em direção à salvação. A família de Noé observava, maravilhada e com o coração acelerado, enquanto cada criatura encontrava seu lugar designado dentro da colossal arca de madeira. Cada par que entrava era uma promessa viva, uma peça no grande quebra-cabeça da sobrevivência. Com todos a bordo, uma nova tensão começou. A rampa foi erguida, mas a imensa porta da arca permaneceu aberta. O céu, ainda claro, era uma tela enganosamente calma. 7 dias. Essa foi a ordem. 7 dias de espera, de fé testada ao limite. Para aqueles dentro da arca, era uma contagem regressiva de pura confiança, ouvindo os sons do mundo exterior, as zombarias e as dúvidas que ainda ecoavam. Para aqueles do lado de fora, era a última e silenciosa chamada ao arrependimento. Cada nascer do sol era uma chance, cada pôr do sol um aviso. A porta aberta era um convite, um portal entre dois destinos. Noé e sua família oravam, cuidavam dos animais e esperavam, com os corações suspensos entre a promessa divina e a iminente catástrofe.
No 7º dia, o ar ficou pesado. Um silêncio profundo antecedeu a mudança. E então, sem qualquer mão humana, um som ressoou, profundo e definitivo. A gigantesca porta da arca começou a se mover. Lentamente, inexoravelmente, ela se fechou, selando a madeira com uma perfeição divina. O som do fechamento foi o ponto final de uma era. Lá dentro, a luz do dia foi substituída pela iluminação de tochas e lampiões, um santuário flutuante selado contra o mundo. Lá fora, o céu começou a escurecer. As primeiras gotas de chuva caíram. Gotas grossas, pesadas, como lágrimas de um céu em luto. Eram o prenúncio de um poder avassalador prestes a ser liberado. O que se seguiu foi além de qualquer pesadelo. A chuva não era uma tempestade, era um rompimento. As comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo jorraram. A água subia com uma fúria implacável, engolindo vales, colinas e montanhas. Gritos de desespero do lado de fora eram rapidamente silenciados pelo rugido ensurdecedor das águas. Dentro da arca, a família de Noé e os animais sentiam o primeiro solavanco, a primeira elevação. Eles estavam seguros, protegidos pelo mesmo poder que julgava o mundo lá fora. A arca, antes um objeto de escárnio, era agora a única fortaleza da vida em um planeta que se transformava em um oceano sem fim. Era um útero de madeira, balançando sobre as ondas do caos, guardando a semente de um novo começo. 40 dias e 40 noites a fúria das águas não cessou. Quando a chuva finalmente parou, um silêncio profundo e aquático cobriu tudo. A arca flutuava sozinha, um ponto solitário sobre um espelho d'água infinito que refletia um céu limpo. O mundo antigo estava submerso, purificado. A morte havia dado lugar a uma quietude sagrada. Dentro da arca, a vida pulsava. Cada respiração de Noé, cada som dos animais era um hino de esperança. A arca não era um túmulo, mas um berço. Ela navegava não sobre um oceano de destruição, mas sobre as águas batismais de um mundo renascido. Naquela solidão flutuante, a promessa de um novo amanhecer brilhava mais forte do que qualquer tempestade. A jornada através da escuridão estava apenas começando, mas a luz da esperança já estava a bordo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Siga-nos para mais histórias que moldaram nosso mundo.